Olá, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam aí com saúde na família de vocês. Vamos retomar nossas aulas, né? E hoje nós vamos fazer a correção aqui da prova, né? Das três questões da primeira chamada e também das questões da segunda chamada. E eu quero deixar claro para vocês que para algumas pessoas faltou uma melhor interpretação do texto, uma compreensão do que estava sendo pedido nas questões, né, do que estava sendo solicitado que o aluno pudesse desenvolver. Quero também deixar claro que nós, enquanto profissionais do direito, estamos todos os dias e a todos os momentos sujeitos a teses, a entendimentos que podem ser contrários àquilo que está considerado até o momento como majoritário ou como predominante. Então, nessa primeira questão, por exemplo, eu considerei alguns alunos que entenderam e seguiram o entendimento do STJ, que já vinha compreendendo como uma situação de negociação preliminar, mas também compreendi alguns alunos que argumentaram a possibilidade da teoria da imprevisão nessa questão, tendo em vista que alguns poderiam ter feito a leitura de que havia já um contrato firmado entre as partes. Então, a bem da verdade, a depender do argumento utilizado, eu considerei para fins de avaliação de pontuação. Mas, para fins de entendimento jurídico e consolidação do que a doutrina e do que a jurisprudência hoje entende, eu tenho um espelho e é esse espelho que a gente vai tratar aqui como resposta, tá? Então vamos lá. Nos últimos 10 anos, a empresa norte-americana Orange Juice Company sempre distribuiu gratuitamente sementes para a Cooperativa de Agricultores do município de Matão e firmava contrato de compra e venda de safra futura, anualmente. No início do ano 2020, a Cooperativa de Agricultores do município de Matão fez um empréstimo no Banco do Brasil no valor de 2 milhões. Deste, 500 mil foram para a compra de máquinas, 500 mil para a compra de pesticidas e 500 mil para a preparação do terreno. Acontece que em março de 2020, mês que usualmente havia distribuição de sementes, a Orange Juice Company, alegando a situação de pandemia por ocasião do coronavírus, não fez a referida distribuição. O caso chegou ao judiciário. Os advogados da Orange Juice Company alegaram a teoria da imprevisão e a onerosidade excessiva para pleitear a ausência de responsabilidade em razão de fato extraordinário e imprevisível que é a pandemia. Já os advogados da Cooperativa de Agricultores requereram que fosse a empresa norte-americana obrigada a distribuir as sementes, mais uma indenização no valor de 2 milhões de reais a título de ressarcimento e 4 milhões em razão dos danos morais e lucros cessantes que deixaram de ser auferidos. Você é o juiz da vara da comarca de Matão e precisa decidir quem tem razão, a empresa norte-americana ou a cooperativa, por quê? E quais os direitos de quem tem razão? A Orange Juice Company tem responsabilidade? Se sim, qual? Se não, por quê? A cooperativa tem direito a quê? Todos os direitos da cooperativa devem ser atendidos? Se sim, por quê? Se não, por quê? Solucione o caso. Veja, gente, antes de mais nada, o que é que vocês precisam observar nessa questão? Que não se trata de contrato. Em nenhum momento a questão fala que a obrigação de distribuir sementes é derivada do contrato. Tanto é verdade que não tem na questão em nenhum momento falando o valor do contrato. Quando você faz um contrato de compra e venda, por exemplo, você estabelece o preço. Quando você faz um contrato de compra e venda de safra futura, mesmo que a safra seja futura, era necessário, se tivesse já um contrato assinado, estabelecido o quanto é o quilo daquele bem, daquele produto que vai ser colhido, né, depois da safra, no caso aqui, a laranja. Então aqui trata-se das negociações preliminares, nós tratamos disso em sala de aula. Eu falei exaustivamente do caso dos tomates, que nesse caso é muito semelhante ao caso dos tomates. Veja, a empresa firmava contrato de safra. Então esse contrato de safra normalmente era firmado aí a partir depois de março, depois da distribuição das sementes. A distribuição das sementes não era uma obrigação decorrente do contrato. Não era. Não havia contrato firmado, porque o contrato de safra é para aquela safra daquele ano. Então, essa distribuição gratuita das sementes
trata-se das negociações e dos atos preliminares que a empresa norte-americana fazia com a empresa, a cooperativa de agricultores. Ainda que se pudesse levantar a hipótese de um contrato de doação, no contrato de doação, nós já vimos, não há uma contrapartida por parte de quem recebe a doação e não há possibilidade, por exemplo, de teoria da imprevisão ou de onerosidade excessiva, porque estas cabem para os contratos comutativos e não para o contrato de doação. Então, alguém que advogou a tese da doação, por exemplo, não seria a melhor caracterização para esse caso concreto, porque não há que se falar em teoria da imprevisão nem onerosidade excessiva para esse tipo de contrato, para o contrato de doação. Então, em linhas gerais, nessa questão, o que é que nós temos? Nós tivemos negociações preliminares que foram prolongadas ao longo dos anos, ou seja, firmando uma expectativa por parte da cooperativa de agricultores de receber aquelas sementes como parte das negociações preliminares. Então, em razão da boa-fé, em razão da função social, em razão do dever de cooperar, de todos aqueles deveres anexos da boa-fé objetiva, nós temos aí a responsabilidade, o quê? Pré-contratual. Então, a responsabilidade existe sim para a companhia Orange Juice. Por quê? Porque ao longo desses últimos 10 anos, ela sempre fazia a distribuição dessas sementes. Isso significa dizer de que ela é obrigada a fazer o contrato de compra e venda de safra futura? Não, ela não é obrigada a fazer o contrato final de compra e venda da safra futura. Mas ela sim é obrigada a ressarcir aquilo que efetivamente a cooperativa gastou na preparação, nas negociações preliminares para a feitura daquele eventual contrato que acabou não sendo feito. Então, existe sim responsabilidade, é a responsabilidade pré-contratual. Nós vimos anteriormente nas aulas que existe a responsabilidade pré-contratual, que é aquela atinente aos atos preparatórios anteriores à feitura do contrato. A responsabilidade contratual, que é quando já há o contrato e há algum descumprimento de alguma das cláusulas do contrato, e a responsabilidade pós-contratual, que é quando já se encerrou o contrato, mas os efeitos ainda estão perdurando, como a obrigação, por exemplo, de quem inscreve a pessoa, o devedor no SPC e no Serasa, retirá-lo desse cadastro negativo de inadimplentes no prazo de 5 dias, desde que a pessoa tenha pagado, tenha adimplido com a sua obrigação. Então o aluno aqui precisaria entender inicialmente o quê? Que aqui se trata de negociações preliminares. Se estamos tratando de negociações preliminares, não há contrato. Se não há contrato firmado entre as partes, não há que se falar em teoria da imprevisão ou de onerosidade excessiva. A teoria da imprevisão, artigo 317, artigo 393, ou a onerosidade excessiva, artigo 475 e seguintes do Código Civil, são teorias utilizadas para o quê? Para revisão contratual ou resolução contratual, rever alguma cláusula ou extinguir o contrato. Mas nesse caso, nós não temos contrato. Se nós não temos contrato, como é que eu posso rever ou extinguir algo que não existe? Então a teoria da imprevisão ou a teoria da onerosidade excessiva, elas são utilizadas e devem ser utilizadas para situações onde haja contrato, onde já tenha um vínculo jurídico estabelecido entre as partes. Aqui não havia vínculo jurídico estabelecido entre as partes. Havia um vínculo moral. É por isso que nós advogamos a tese dos princípios. E se você tivesse olhado o nosso material, nós lá a formação dos contratos, né, nos slides da formação dos contratos, nós colocamos lá que a fase de negociações preliminares ou pontuação, nós temos alguns dos deveres anexos. O dever de cuidado, dever de colaboração, dever de cooperação, dever de informar, dever de respeito à confiança, dever de lealdade e probidade, dever de agir conforme a razoabilidade, e também colocamos os artigos e os enunciados que tratam disso.
O artigo 428 estabelece a boa-fé como um princípio das relações jurídicas, mesmo onde não exista contrato. Mesmo quando não exista contrato firmado entre as partes, as negociações preliminares elas precisam respeitar a boa-fé. E aí nós vemos o enunciado 24 do Conselho de Justiça Federal, está lá no slide, na página 4 do nosso slide sobre formação dos contratos. Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa. Então, a boa-fé objetiva estabelece para as relações de direito privado que não precisa se provar que houve culpa ou não para ensejar o inadimplemento, mesmo onde não há contrato, desde que haja uma relação ali que perdurou durante muitos anos, ou uma relação que rotineiramente é feita, ou uma negociação preliminar que já tinha tido um avanço nas situações do caso concreto, como essa situação de distribuição de sementes. Ou seja, ao longo dos últimos 10 anos, a empresa sempre distribuía sementes para depois firmar o contrato de compra e venda. Cria uma expectativa, né, por parte da cooperativa de agricultores. Enunciado 25, o artigo 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação pelo julgador do princípio da boa-fé nas fases pré-contratual e pós-contratual. Mais um enunciado aí que fortalece, consolida esse entendimento da responsabilidade pré-contratual. O enunciado 170 seria de fundamental importância que o aluno tivesse mencionado. A boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato. Tá? Então o aluno deveria perceber aqui que estávamos tratando de negociações preliminares. Se estamos tratando de negociações preliminares com a comprovação de que aquela parte, no caso, a cooperativa de agricultores, teve gastos em razão daquelas negociações preliminares que ocorriam ao longo dos últimos 10 anos, a empresa Orange Juice será sim responsabilizada, em razão da responsabilidade pré-contratual, a indenizar, porque nós já vimos, sempre que houver responsabilidade, seja ela extracontratual ou contratual, há sim a possibilidade das perdas e danos, dos danos morais, dos danos materiais e dos lucros cessantes. Os lucros cessantes e os danos morais vai depender se houver má-fé ou não. Nesse caso, não houve má-fé. Então, qual é a obrigação da Orange Juice? Você, como juiz, deveria decidir no seguinte sentido. Há sim responsabilidade. A responsabilidade é pré-contratual em razão do princípio da boa-fé objetiva, artigo 422 do Código Civil e esses enunciados. E você poderia, inclusive, trazer como exemplo a jurisprudência do caso dos tomates, que foi um caso paradigmático, que serve como orientação para todas as discussões das negociações preliminares, e deveria informar que, veja, o banco fez um empréstimo de 2 milhões de reais para a cooperativa, mas a questão não diz que os 2 milhões foram utilizados para a preparação do contrato de safra. Apenas 1,5 milhão, 500 mil para máquina, 500 mil para a preparação do terreno e 500 mil para pesticidas. Então, a empresa Orange Juice será obrigada a indenizar a cooperativa de agricultores no valor de 1,5 milhão de reais em razão da violação da boa-fé, em razão da violação da expectativa daquele contrato ser firmado, em razão das preparações que foram feitas por parte da cooperativa de agricultores. É a mesma situação, como nós discutimos anteriormente, da venda de um carro. Eu anuncio um carro, preparamos, fazemos todas as negociações preliminares via rede social, faço o deslocamento meu com o carro até aqui a cidade de Afogados da Engazeira. Quando chega aqui, a pessoa que queria comprar simplesmente desiste. Ora, ela não será obrigada a fazer a compra do carro. Ela poderá ser responsabilizada a indenizar aquilo que eu gastei me preparando para o contrato.
Aquilo que eu gastei nas negociações preliminares. A gasolina que eu gastei, o hotel que eu fiquei aqui, a depreciação do carro, mas ela não vai ser obrigada a fazer o contrato, em razão de que a gente tem a autonomia da vontade, a liberdade de contratar. É diferente na hipótese do contrato preliminar, que é justamente a terceira questão. No contrato preliminar, se eu tenho um contrato preliminar feito, qual é a obrigação futura, qual é a consequência daquele contrato preliminar? É a obrigatoriedade das partes de realizarem um contrato definitivo. Aqui não. Aqui nós estamos tratando de negociações preliminares. Então, nesse caso, nessa situação, a primeira questão, a resposta correta, de acordo com a jurisprudência, com a doutrina com a doutrina civilista e a jurisprudência do STJ e dos tribunais, como nós já vimos no caso dos tomates, seria sim que a Orange Juice deverá indenizar a cooperativa de agricultores no valor de 1,5 milhões, né, no caso, de reais, em razão dos gastos efetivamente feitos para a preparação do contrato de compra e venda. Porque aqui nós não estamos tratando de contrato, nós estamos tratando de negociações preliminares. É uma fase anterior à feitura do contrato, mas nem por isso estaria imune. A boa-fé não estaria, não permearia essas relações jurídicas. Permeia essas relações jurídicas e pode sim ser utilizada, como a doutrina já entende, e a jurisprudência também, para responsabilizar aquele que frustrou a expectativa do outro. Por que não caberia aqui os danos morais e os lucros cessantes? Porque não houve efetivamente a configuração de má-fé. Se não houve a configuração de má-fé, não há que se falar nas perdas e danos nesse caso concreto. Tá bom? Então a resposta correta seria responsabilidade pré-contratual da Orange Juice e a indenização, o pagamento da indenização em 1,5 milhões de reais. Alguns alunos alegaram que, em razão da pandemia, em razão do coronavírus, a empresa ficou impedida, né? Não teve condições de distribuir as sementes. E aí, isso sim pode ser utilizado, né, como um argumento válido para frustração das negociações preliminares, mas não a teoria da imprevisão ou a onerosidade excessiva, porque essas duas teorias são utilizadas para quando há contrato. Nesse caso, a fundamentação que poderia ser levantada pelo aluno aqui, a bem da verdade, que não é o que a doutrina, é o que a jurisprudência entende, mas eu entenderia, como entendi de alguns alunos que levantaram essa possibilidade, era em razão também da função social e em razão da boa-fé, a empresa Orange Juice, por exemplo, ficou impossibilitada de fazer o transporte das sementes. Se o aluno, mesmo a questão não trazendo esses dados, se a questão não trouxe esses dados, é porque esses dados não eram para ser utilizados na questão, mas como é uma questão aberta, eu também considerei e consideraria se a pessoa tivesse utilizado a função social e a boa-fé para demonstrar que a Orange Juice não deixou de fazer a distribuição das sementes simplesmente ao seu bel prazer e que há necessidade de equilíbrio das relações jurídicas. Então, o aluno que pudesse desenvolver por esse lado, eu também consideraria, como considerei alguns que levantaram essas situações, mas aqueles que levantaram, advogaram a tese de que a Orange Juice estaria correta em razão da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, isso não é a resposta correta, não é a fundamentação correta, há um erro crasso. Inclusive, se essa fosse a resposta correta, não tinha sentido a própria questão dizer que os advogados levantaram essa tese. Porque se fosse assim, era simplesmente reproduzir aquilo que os advogados levantaram como tese. Lembrando, você aqui está no papel de juiz, então você ia ter que decidir por um caminho ou pelo outro. Então, essas são algumas considerações aí dessa primeira questão.